Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Depois da tristeza vem a alegria. Quaresma. Não podemos considerar a Quaresma como uma época a mais. Este momento é único, é uma ajuda divina que temos que aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje, agora, uma grande mudança. São José Maria Escrivá. Sou Pedro Marques, da PMC Católica. Venho aqui fazer uma meditação com vocês da Palavra do Senhor e sobre este tempo que estamos vivendo, que é a quarta-feira de cinzas, e este tempo da Quaresma, esses próximos 40 dias, que nós somos convidados a mudar de vida, a nos converter e nos entregarmos a Jesus, nosso Rei e Salvador. Amado irmão, amada irmã, aproveite, adquira nosso livro de oração na PMC Católica, dentre muitas outras. É também uma ferramenta riquíssima que pode te ajudar a crescer na vida de oração. No Evangelho de hoje, meditemos Mateus, capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e do 16 ao 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita fez, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está em oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, depois da tristeza, vem a alegria. Nos últimos dias, tomamos notícia e vimos muitos acontecimentos cruéis, heréticos, afrontas ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Santa Igreja, à doutrina, afronta a nossa fé. Quantas notícias difíceis, horrendas, que muitas pessoas têm cometido nesse tempo de carnaval. Meu irmão, minha irmã, oremos. Porém, depois da dor vem a alegria. Já são mais de 2,3 milhões de pessoas que visualizaram as redes sociais do Rosário da Madrugada, do Frei Gilson e do Instituto Hesed.
Gente, que alegria, que consolo, que reparação. Eu arrisco dizer que são mais de 3 milhões de pessoas esforçando para viver esse tempo de graça, esse tempo de conversão, esse tempo de mudança de vida. Porque tem muitos institutos religiosos, muitos deles de clausura, que também vivem esse momento de oração fervorosa, mesmo que não coloquem em suas redes sociais. E tem muitas pessoas que nem sequer a internet tem, pequenas comunidades que se reúnem para viver também esse tempo de graça, de recitação do Santo Rosário, do Santo Terço, viver a penitência, viver reparação. Então, são muitas as pessoas. Vivemos um outro tempo novo de mudança de vida. Obrigado, meu Senhor, por tantas pessoas, tantas almas, buscando viver contigo, buscando viver a sua fé. Meditemos então esse tempo rico da quarta-feira de cinzas, início da quaresma. A liturgia nos conduz ao coração do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, onde Nosso Senhor nos ensina o verdadeiro espírito da penitência, fazer tudo para Deus e não para os homens. Que momento grande, que momento de bênçãos. E somos convidados pelo termo convertei-vos e crede no Evangelho quando recebemos as cinzas em nossa cabeça. Ou o termo lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Não é um gesto exterior apenas, é um chamado profundo à conversão, a viver 3 momentos fundamentais. Um deles, a esmola, a caridade que nasce do coração. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para serem vistos por eles. A esmola é uma obra de misericórdia, profundamente enraizada na tradição bíblica e confirmada pela Santa Igreja. No Catecismo da Igreja Católica, a gente vê que a esmola é um testemunho de caridade fraterna e uma prática de justiça que agrada a Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 2447. Mas Cristo vai além do gesto exterior, ele purifica a intenção. Não basta dar, é preciso amar. Não basta ajudar, é preciso fazê-lo por Deus. E também o segundo é a oração, a intimidade com o Pai. Quando rezardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está em segredo. Jesus não condena a oração pública. Ele mesmo rezava no templo. O que ele condena é a hipocrisia. A oração cristã é relacionamento filial. Pelo batismo, somos feitos filhos de Deus. A oração quaresmal nos conduz à interioridade. É tempo de silêncio, tempo de escuta, tempo de voltar ao essencial na nossa vida. Como ensina a tradição da igreja, especialmente através dos padres do deserto, a verdadeira conversão começa no coração. Não é mudança de aparência, mas transformação interior. E o terceiro, o jejum. O jejum, a liberdade e domínio de si mesmo. Quando jejuardes, não fiquei com o rosto triste como os hipócritas. O jejum não é um teatro espiritual, é um combate. Ele nos recorda que não vivemos só de pão. Hoje, se você for observar no mundo de hoje, as pessoas estão no auge, né? Muitos livros, palestras sobre autoconhecimento, sobre os temperamentos. É importante, é fundamental até. Porém, a gente precisa estar muito atento, porque tem pessoas que vai estudando os temperamentos, o autoconhecimento, porém, elas procuram conhecer mais os outros do que a si mesmo. Muitas delas, entendendo os temperamentos, saem rotulando as pessoas. Fulano é título tal, fulano é temperamento tal, por isso vai se comportar de tal maneira. Então a preocupação é mais no outro, no exterior. O convite aqui na quaresma é que a gente se volte mais para dentro,
para intimidade com Deus, intimidade com o Pai. Prestemos atenção nesses detalhes, porque os temperamentos eles são fundamentais, são uma grande ajuda. E quando as pessoas se enquadram em um determinado temperamento, não quer dizer que ela vai simplesmente cumprir tudo o que está descrito no livro A ou livro B, ou na palestra A ou palestra B. Muitos santos da Santa Igreja, eles receberam graça e dom, e pelo esforço, pela esmola, e pelo jejum e pela caridade, eles superaram aqueles pontos fracos, aquelas dificuldades maiores do seu temperamento. São Francisco de Sales é um grande exemplo disso. Procure a história desse grande santo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1434, ensina que o jejum, a oração e a esmola são formas privilegiadas de penitência cristã. Jejuar é ordenar os desejos, fortalecer a vontade e unir-se ao sacrifício de Cristo. É dizer com o corpo, Deus é mais importante. No mundo marcado pelo consumo e pela satisfação imediata, o jejum é um ato profundamente contracultural, mas que nos traz um grande retorno espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, o segredo que o Pai vê em todos os 3 exercícios, a esmola, o jejum e a caridade, Jesus repete: teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Aqui está o centro do Evangelho, o olhar do Pai. A vida cristã não é vivida para aplausos, mas sob o olhar amoroso de Deus. A santidade acontece no escondimento. A verdadeira conversão não traz barulho ou não faz barulho. Ela transforma silenciosamente. E é lindo, é maravilhoso encontrar pessoas que estão nesse processo de conversão. E eu, nesses últimos dias, tive muitas alegrias. Encontrar pessoas, conviver com pessoas que estão nesse processo, estão valentes nesta busca de viver a verdadeira fé católica. Que grandeza! Que sinal maravilhoso para nós, que testemunho essas pessoas nos dão, mesmo que não percebam muitas vezes. Uma pequena meditação sobre as cinzas que nós recebemos em nossa cabeça, alguns ainda irão receber. As cinzas nos lembram nossa fragilidade, somos pó, mas somos um pó amado por Deus. Gente, olha isso. Isso nos ajuda a superar muitas dificuldades, muitos traumas. Nós somos valiosos para Deus. O nosso valor é o valor do sangue de um Deus pregado na cruz. Nós somos valiosos demais. Não façamos da nossa vida uma coisa qualquer, um simbolismo, uma busca de prazeres apenas. Não é o tempo de tristeza estéril, como muitas pessoas pensam. A quaresma é um tempo que as pessoas ficam muito recolhidas, ficam tristes, não conseguem viver a vida, aproveitar melhor. Mas é tempo de esperança. Não é tempo de aparência, mas de verdade. Não é tempo de exibicionismo religioso, mas de conversão sincera. E nessa meditação, a gente finaliza dizendo o seguinte: hoje começa um caminho de 40 dias. Se vivermos bem a esmola, o jejum e a oração, chegaremos à Páscoa renovados. Que esta quaresma não seja apenas mais uma, que seja um tempo de retorno ao essencial. Que tudo o que fizermos seja para a glória de Deus Pai. E que no silêncio do coração possamos ouvir: teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. E é também um tempo que a gente vai fazer abstinência de carne e fazer jejum. Abstinência, você escolhe algo que você vai ficar esse tempo, né? Sem ficar fazendo uso, se for um objeto, ou se for um vício, ou um programa de TV, ou celular. Você escolhe algo que você goste muito, né? Que de certa forma te prejudica na vida de oração, na vida espiritual. E também um tempo de jejum. Você escolhe um dia. Tem uns dias prescritos pela igreja, obrigatórios, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Mas você, se preferir, escolha também outros dias.
e você naquele dia faz apenas uma refeição completa, e as outras duas refeições você coloque apenas um pouquinho, come um pouquinho, de forma que as duas juntas não seja uma refeição completa. E aí você oferece, e você faz uma obra de caridade, e aí você faz oração, e aí você se mortifica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.